Deus é bom? Deus é bom todo o tempo. Glória a Deus. Deus é Deus. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou aos seus discípulos, ele então os ensinou. E quando orardes, dizei. Oração. O que fala sobre oração, né? O que é oração? O que é orar? Estive anotando algumas coisas sobre orar, sobre oração. Será que nós oramos, nós conversamos com alguém que nós não cremos? Eu vou orar para alguém que eu não creio? Acho que não, né? Nós oramos porque nós cremos para aquela pessoa para a qual nós estamos dirigindo a nossa oração. Eu oro porque eu creio que Deus vai fazer. Eu oro porque eu creio que Deus fará a vontade dele dentro daquilo que eu estou orando. Eu não vou pedir algo a alguém que eu sei que não tem como me atender. Ou você vai pedir algo para alguém que ele não tem como te atender? E você sabe que ele não tem como te atender. Quando nós vamos a Deus, nós vamos a Ele porque nós sabemos que Ele pode nos atender. Eu estou convicto que o meu Pai me responde. Quando eu oro, eu estou convicto, Deus me responde. Nem sempre é do jeito que eu achei que deveria de ser. Nem sempre do jeito que eu estava orando. Mas Deus responde. Deus tem o seu tempo, Deus tem os seus caminhos e Deus responde. A nossa questão de nós falarmos com o Pai, nós estarmos orando. Quando você passeia pela palavra de Deus, se nós olharmos em questão de lugar físico, né? Existe algum lugar específico para eu orar? Será que existe algum lugar específico? Neste local eu vou orar. Se nós conversássemos com Jonas, onde é que Jonas, entendemos, né, que Jonas acordou? Onde é que Jonas acordou quando ele começou a orar? Ele estava lá passeando no peixe, né? Nós podemos orar sobre os montes, nós podemos orar no terraço de uma casa. Pedro estava orando lá. Nós podemos orar num quarto interior, nós podemos orar na praia. Paulo estava orando na praia. Quando nós vemos até Jesus a questão do templo, são locais válidos para oração. E dentro de um livro que nós recebemos para ler, não queira colocar um lugar específico para conversar com o Pai. Não, quando o meu Pai conversa comigo, é aqui. Quando que nós conversamos com o nosso Pai? Todo dia inteiro. Existe um lugar específico? Existe. A nossa devocional, ela precisa acontecer. Se você não tem esse hábito de fazer devocional, faça ela. É um tempo preciosíssimo. Mas não é o único lugar para Deus falar conosco. Nós vamos conversando com o Pai e o Pai vai nos ministrando durante o dia ali onde é que nós estamos. Dentro de lugares, dentro de posições, se você olhar eu tenho as passagens aqui, mas em pé, você pode orar de joelhos, pode curvando a cabeça, inclinando a terra, você pode orar prostrado, mãos estendidas, mãos para cima, mãos para baixo. Obedeça a Deus.
aquilo que Ele pediu para você fazer. Se Deus pediu para levantar as mãos, levanta as mãos. Deus pediu para ajoelhar, então ajoelha. Deus pediu para orar em tal lugar, ore em tal lugar. Qual que é o segredo, queridos? Obedecer. Obedecer aos comandos de Deus. Quando nós vamos conversando com Deus, nós vamos ficando íntimos dEle e nós começamos a perceber comandos que nem sempre são falados. Nós obedecemos uma porção de comandos que não são falados. Por exemplo, se um agente de trânsito está olhando você, você está vindo com a tua limusine, e ele faz assim, o que você faz? Por que você para se ele não falou nada? E precisa falar? E precisa falar? Você obedece aquele comando. E se eu não obedeço aquele comando? Eu, com quase toda certeza, vou ter problemas. Muito mais bênção quando nós obedecemos aos comandos que Deus nos dá. Tenho falado isso outras vezes. Assim como nós interpretamos línguas, nós podemos interpretar gestos. Nós falamos muitas coisas através dos gestos. E quando Deus nos pede para fazer um gesto, eu seria da opinião de nós fazermos esse gesto. Tem algum segredo que Deus quer nos falar nisto. Quando nós falamos de oração, uma das outras coisas que me veio é honra, reverência. E de alguma forma, queridos, eu tenho lá minhas dificuldades hoje com isto. Tá? Se você está conversando comigo, nós dois estamos conversando, um assunto qualquer, estaria ok se eu estou com o celular na mão e olhando e teclando? Beleza? Mas eu não estou conversando com você, não estou parado na tua frente? Não estou te escutando? Questão de honra. Nós honrarmos o nosso Pai Celeste. Nós honrarmos a Deus. E uma das maneiras de honrar é nós honrarmos a oração. Quando você ora, eu deveria estar no mínimo em silêncio. Quando nós oramos, nós esperamos que outros prestem atenção. Ou não? Isso é uma espécie de honra. Nós honrarmos a Deus quando alguém está orando, nós concordamos com a oração e nós estamos juntos. O celularzinho pode ser bênção, mas naquela hora ele precisa sumir. Então, de nós honrarmos, nós reverenciarmos a Deus na oração também. A questão da oração, queridos, nós precisamos, entre outros, sermos corajosos para nós orarmos. Nós sermos intrépidos, nós sermos ousados. Quando nós sabemos quem é o nosso Pai Celeste, e quando nós sabemos quem nós somos, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem é meu Pai, quando eu tenho essa certeza, a minha oração vai ter um outro peso. Quando Ele me pede algo, eu sei que não sou eu que faço, mas é Ele que faz. Mas eu preciso, uma palavrinha-chave, obedecer. Eu preciso obedecer ao comando dEle. E para isso eu preciso ser corajoso, preciso ser ousado. Estava hoje de manhã
Juliana me acompanhou lá na igreja Templo de Adoração em Pinhais, e eles tiveram a formatura da escola de profetas deles lá. Foi bênção, queridos. Começaram com 40 alunos e fecharam com 28 alunos, se não me engano, formados. E viram como é que foi bênção essa escola. E pediram para eu orar, e eu dei uma palavra muito breve. Já fiz ela aqui. Você está orando por algo? Sim ou não? Que tal? Você está orando por algo e a resposta da tua oração está comigo. Amém? Como é que você falou amém se eu não te dei ainda? O que você espera de mim? Você espera que eu te entregue? Será que faz sentido isso pro Charles? Eu acho que não. Não, isso aqui acho que não faz nada de sentido pro Charles. E o Charles orando. E eu com a resposta dele na mão. Não, isso aqui acho coisa da minha cabeça. E se eu errar? Se não tiver nada a ver com ele? O que eu estou fazendo com o pedido de oração dele? Ele está ali mandando ver na oração. E eu estou? Glória a Deus, né? Vai continuar me amando, né? Eu estou retendo a tua oração. Por causa dos meus achômetros. Para nós orarmos, queridos, para nós entregarmos a palavra, nós precisamos ouvir a Deus e obedecê-lo. Nós recebemos de Deus e nós obedecemos. Eu creio que tem muita resposta de oração aqui dentro desse salão que não foi entregue. E o outro irmãozinho, a irmãzinha está orando. Então, por favor, entregue. Mas como é que eu vou saber que Deus falou? Como é que eu vou saber que Deus falou? Vai lá, encosta na pessoa e fala para ela. Aí você vai saber se Deus falou ou não. Mas simplesmente converse com a pessoa e diga: olha, eu tive a impressão assim sobre a tua vida. Eu queria orar sobre a tua vida, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Sei lá, o que Deus te mandar fazer. E aí você vai ver a preciosidade que é. 1 Coríntios 14, 31. Todos podereis profetizar. Quem que são todos? Todos. Então você também pode. É possível. Porque você ouve a Deus. E quando você ouve a Deus, você tem o que falar. Quando nós sabemos quem nós somos e quem é nosso Pai, a coisa muda. A oração, ela faz você ouvir melhor ao Pai. A oração, ela afina o ouvido. Quando nós começamos a orar, quando nós nos damos tempo para isto, nós vamos perceber mais coisas no mundo espiritual. A oração, ela tem a ver com descanso. Quando eu tenho uma situação, eu começo a orar e eu sei que eu posso descansar, porque eu sei que meu Pai me ama. Jesus, ele ia orar. Jesus, ele ensinou os discípulos a orar. Então é possível nós aprendermos a orar. Mas como é que eu aprendo a orar? Como é que eu aprendo a orar? Orando. Orando. Comece a orar. Comece a orar. Comece a se juntar com pessoas que também oram, e você vai escutar como é que elas oram, e o teu nível de oração vai subir. Diga-me com quem andas e te direi. João 5,19 nós lemos que Jesus diz que tudo o que ele está vendo o Pai fazer, ele faz. Quando nós buscamos a nosso Pai Celestial em oração, nós começamos a ver coisas que Ele está fazendo. E aí nós simplesmente executamos aquilo que nós vimos Ele fazer. O que eu busco na minha oração? Posso buscar respostas, posso buscar direção, posso buscar socorro, alento.
o que for. Jesus ele passou a noite orando, e quando chegou amanhã, está lá em Lucas 6, ele escolheu os 12. Tem por vezes, queridos, que nós precisamos orar um pouco mais insistentemente. Nós temos acompanhado o pastor Getúlio, e ele nos diz que tem alguns demônios que saem com extrema facilidade, tem outros encardidos que você precisa orar mais. Tem uns encardidos que não querem sair, mas nós oramos mais. Tem algumas situações que nós oramos que resolvem na hora. Tem situações que vão precisar de tempo. Vai precisar de um processo, que não é instantâneo. É um processo. Neste processo você persevera. Nesse processo nós precisamos perseverar. Se nós olharmos Paulo ele falou para o capitão do navio, para o dono do navio, na viagem dele a Roma, não vai perder o navio e vai ter problema. Eles não ouviram a Paulo, ouviram aos entendidos da época, e o que aconteceu? Perderam o navio. Só que caminharam 14 dias em meio à tempestade. Nesses 14 dias eles fizeram algo em torno de 600 ou 700 quilômetros. Para a embarcação da época, para a tecnologia da época, eu creio que aquilo foi bastante acelerado. Mas Deus colocou eles no meio da tempestade, no destino. Quantas vezes Paulo orou no meio da tempestade, no meio do processo? A palavra não nos diz, mas eu creio que com certeza muitas vezes. Chegou mais para o final do processo dele, Deus conversa com ele: Paulo, eu te dei todos que estão nessa embarcação e você vai chegar ao teu destino. Essa foi uma das palavras que eu recebi em meio ao nosso processo lá em casa. E eu não sei da tua tempestade, eu não sei da tua noite, sei da minha, né? Mas eu sei da palavra. Deus diz para Paulo, o Senhor Jesus diz para Paulo: Paulo, você vai chegar no teu destino. E aqueles que estão contigo no barco vão chegar também. Eu queria entregar essa palavra para você. Você está em meio à tempestade, você vai chegar no teu destino. Você vai chegar no teu destino. E aqueles que estão contigo vão chegar também. Amém? Palavra tremenda, queridos. Orar tem a ver com relacionamento. Não tem a ver apenas com pedir coisas. Orar tem a ver com relacionamento. Nós orarmos a Deus por questão de relacionamento e não apenas para pedirmos coisas para Ele. Como é que é a tua oração? A minha oração é aquela listinha de supermercado. O que é para trazer? Isso. A gente anota para não esquecer, né? Aí eu chego assim para Deus: Deus, eu quero isso, amém. Oração não é isso, queridos. Oração tem muito mais a ver com relacionamento. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, às vezes nem tanto, às vezes mais, às vezes menos, eu lamento, está difícil, é verdade, é complicado. Ou eu começo a orar e começo a crer. Diante de uma situação, eu lamento, ou eu começo a orar e começo a crer. A oração, ela nos abre as portas para o sobrenatural. Quando nós ouvimos a Deus, quando nós ouvimos Deus falar, nós estamos em outra dimensão, nós estamos na dimensão do Espírito.
e nós começamos a agir em cima da direção do Espírito. E as coisas começam a acontecer. Nós vamos para o sobrenatural. A oração, eu li isso num outro livro que eu comprei esses dias e achei tremendo. A oração é o convite que o homem envia na direção dos céus para a resposta de Deus ser lançada na direção da terra. Tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce. A oração que sobe, ela desce. A oração é o convite que o homem envia na direção dos céus para a resposta de Deus ser lançada na direção da terra. É humano em intercâmbio com o celestial. Quando nós estamos no mundo espiritual, quando nós estamos em espírito, nós ouvimos as coisas de Deus e nós começamos a ser obediente àquilo que Deus tem nos pedido para fazer. Nós vemos os milagres acontecer na nossa frente. Presta atenção na resposta que você vai dar. Tá? Porque em cima disso vem a outra, tá? Você gostaria de ver milagres acontecendo na tua frente? Tem certeza? Porque para você ver o milagre acontecendo na tua frente, você vai ter que orar. Obedeça ao comando de Deus, ore e você vai ver o milagre. Quando nós oramos por cura, por exemplo, quem é que cura? Eu ou Deus? Deus que cura. Não sou eu que curo, Deus que cura. Deus que cura, não sou eu que curo. Mas Deus pediu para que eu orasse por essa ou aquela pessoa. O milagre de Deus, a resposta de Deus sobre a tua vida está na minha mão. E aí eu vou lá e faço aquilo que Deus pediu para eu fazer. E aí eu vejo o milagre acontecer. Queridos, quando nós vemos milagres acontecendo na nossa frente, é algo tremendo. É algo tremendo, gente. A oração é vida, é alegria. Chama-se vida no reino. Vida do reino. Nós temos vida quando nós oramos. E algo outro que eu aprendi esses dias, preparando essa mensagem. Vocês sabiam que a oração tem cheiro? Que é possível cheirar a oração? Sabiam disto? Eu já li algumas vezes um livro tremendo para ser lido, glória a Deus, o livro do Apocalipse. Nenhum amém, mas está, né? Um livro tremendo para ser lido, o livro do Apocalipse. Tá? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Incenso não tem cheiro? Tem cheiro. Que são as orações dos santos. Então, queridos, oração tem cheiro. Você pode cheirar a oração também. Nós temos conversado isso na Escola de Profetas, que nós discernimos, não, nós... E agora me fugiu a palavra. Nós conseguimos saber pelo cheiro, muitas às vezes, que tipo de espírito que está agindo. Nós discernimos o espírito pelo cheiro. Nem sempre, mas às vezes nós discernimos pelo cheiro. A oração, ela muda o meu coração. Estava conversando esses dias com um nobre casal e só acontece com eles, né? Comigo nunca aconteceu isso. Que ele queria mudar ela e ela queria mudar ele. Isso dá certo?
Como é que eu faço para mudar a Karen? Eu preciso mudar primeiro. Quando eu mudo, Deus cuida. Quando ela muda, Deus cuida. Tá? Então a minha oração, queridos, ela vai mudar o meu coração. Se eu estou meio com você, tá? Provavelmente eu não estou orando por você. Tá? Que tal eu orar por você? Que tal eu orar por pessoas que eu não estou tão feliz assim? Vai mudar o nosso coração, queridos, quando nós começamos a orar. E as pessoas mudam, porque nós mudamos em relação a elas. Porque sim, porque não, mas tive a oportunidade de estar orando pelo prefeito da nossa cidade. Mas o político deixa isso com Deus. Concorda, não concorda, faz certo, faz errado, deixa com Deus. Encosta num político e ora por ele. Abençoa a vida dele. Vai mudar o teu coração em relação a ele. Tá? E nós temos a oportunidade de mudar a nossa nação com isso. Apontar o dedo, falar mal não resolve nada, queridos. Vai mudar o nosso coração. Quando nós oramos, nós falamos também em empatia. Nós temos às vezes uma palavra de conhecimento. Essa questão que eu falei, que o teu milagre está na minha mão. Às vezes eu tenho algo dentro de mim que está cozinhando aqui dentro, devia de falar aquilo. Vamos pegar o Charles aí, né? Charles se encosta larga. Eu devia de falar aquilo para o Charles, eu devia de falar aquilo para ele. Deus está me dando uma palavra de conhecimento para eu entregar para ele. Quando nós entregamos a palavra que Deus nos pediu, tá? Porque todos podem profetizar, todos podem orar. Orar não é privilégio de alguns. Antes da cruz talvez foi assim, mas depois da cruz não é assim. Todo mundo pode orar, não é o privilégio apenas de alguns. Nós oramos. Quando nós oramos e nós, por assim dizer, calçamos os sapatos do outro, nós entramos na empatia. E aí eu vou poder sentir o que o Charles sente. Às vezes a dor, às vezes a alegria, às vezes o desafio. Isso vai gerar comunhão. Isso vai gerar amizade. Porque eu sei, quando você vem para mim, eu não discerno todas as vezes, né? Não tenho esse discernimento 100%, mas quantas vezes pessoas vêm e perguntam, por exemplo, como está? E uma porção de vezes a gente discerne se é um como está geral, força da expressão, se é um como está curioso, ou se é um como está, como é que está? Estou orando por você. A gente sente isso, queridos, tá? Então, quando nós temos essa empatia, isso vai gerar um relacionamento. Vai gerar um relacionamento. E vai gerar um relacionamento sólido. Um relacionamento forte. Um relacionamento que faz sentido ter. Não é aquele simplesmente um conhecido, mas é um amigo. E nós podemos fazer isso, queridos, quando nós oramos uns pelos outros. Eu espero que estar te dando tempo, umas dicas aqui que você vai poder orar por outros daqui a um pouco. Ninguém escutou. Daqui a um pouco você vai poder orar por outros, tá? Vai perguntando para Deus, vai conversando com Deus, tá? Para quem que você é para entregar qual palavra e, tá? Tem um tempinho aí, vai perguntando para Deus, vai conversando com Ele. Com a minha oração, quem que eu quero impressionar? Quem que eu quero impressionar com a minha oração? Queridos,
não queira impressionar alguém com a oração. Não faça isso. A oração não é questão de palavras bonitas e lindas e um vocabulário difícil. Oração é relacionamento. Nós nos relacionarmos também com as pessoas orando por elas. Que elas saibam que você é um suporte de oração. Que elas saibam que você está orando. Que você não está apenas sendo curioso, apenas querendo saber da situação. Orar é falar com Deus, é amar a Deus. Aquele livro que o pastor Arno nos deu para ler sobre oração, ele tem uma oração, ele tem uma expressão muito 10 ali. A oração sanduíche. Nós já sabemos o que é, né? Sanduíche, o que é? Você tem um pão, você tem o recheio e você tem outro pão. O que é essa oração sanduíche? Adoração e adoração, ou louvor e adoração, louvor e adoração. Você começa com adoração, você começa com louvor, você encaixa um espaço lá de pedidos e você termina com adoração e com louvor. Você vai ver que o espaço dos pedidos vai diminuir. Se você quiser experimentar isto, uma boa dica aí para nós estarmos orando, fazendo a oração sanduíche, né? Nós temos a adoração, nós temos o pedido e nós temos a adoração de novo. Quantas coisas, queridos, não são resolvidas na oração? Quantas coisas nós não resolvemos na oração? Todos nós temos resposta de oração. Temos aí coleções e coleções de resposta de oração. A oração, ela escreve, queridos, e reescreve histórias. A história da tua vida foi mudada por causa da oração. Eu sou resposta de oração. E você é resposta de oração. Quantas pessoas estão orando por mim? Não sei. Quantas pessoas estão orando por você? Não, você também não sabe. Mas uma coisa eu sei, eu sou resposta de oração. E essa oração tem mudado a história da minha vida. A oração tem mudado a história da tua vida. E em você orando por alguém outro, casa de paz, o que vai acontecer com a história de vida daquela pessoa, daquela família? Vai mudar, porque você está orando, porque você crê no Deus que você está orando, você crê no Deus que você está servindo. Você sabe, meu Deus responde às minhas orações. E aí aquela família da casa de paz, onde é que você vai estar? A história vai ser outra. A oração, ela muda rumos de vida. Queridos, nós somos a chave para a mudança. Na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida da nossa nação. Você e eu, nós somos a chave. O que vai mudar a nossa nação? Será que são os juízes e os desembargadores que vão mudar a nossa nação? Não. Quem vai mudar a nossa nação é o Senhor Jesus. E para isso Ele levantou um povo para estar orando, estar intercedendo por essa nação. E nós oramos e intercedemos pela nação. O que está acontecendo na nossa nação, queridos, é a resposta de oração. O povo tem orado e Deus está levantando pessoas. E você faz parte disto. Porque eu creio que você tem orado pela nossa nação. Queridos, a oração, ela muda o ambiente. Quando nós oramos, nós mudamos o ambiente no qual nós estamos. E é algo tremendo, queridos. E a oração, ela é fogo. Nós mandamos fogo do céu quando nós começamos a orar. Isso nós vemos muito claro quando é feita alguma oração de libertação. Nós oramos, né? Manda fogo, Senhor. Manda queimar, manda sapecar, né? Tá? Mas por outro lado também tem fogo.
fogo santo do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos mandando fogo. Aquilo que você ora, que você manda para os céus, essa oração volta, porque Deus responde. Deus responde às nossas orações, queridos. Deus está respondendo a tua oração. Mas está demorando. Continue orando, continue no processo. Continue no processo. Tem coisas que nós precisamos orar por mais tempo, queridos. Tem coisas que nós precisamos bater mais. E tem coisas que nós precisamos aprender mais. Tá? Não desista. Vale a pena orar. Deus está respondendo a tua oração. Deus vai responder a tua oração. Se você estiver numa noite, se você estiver numa tempestade, ela vai acabar. Glória a Deus, queridos. Nós somos resposta de oração. Você pode dizer comigo assim: eu sou resposta de oração? Alguém orou por você, por isso você está aqui. E alguém continua orando por você, por isso você se mantém. Por que nós conseguimos nos manter em meio à tempestade, em meio à noite? Porque nós temos suporte de oração. E você é esse suporte de oração. Às vezes você é o suporte de oração e às vezes você é o suportado em oração. Tá? Mas isso é família. Isso é família quando nós temos essa via de duas mãos. Tá? Quando você pode contar com a minha oração sincera e quando eu sei que você ora por mim também. Você pode contar comigo e eu posso contar com você. Nós somos resposta de oração. E você está aqui hoje porque alguém orou por você. Nós queremos estar orando. Primeiro momento nós vamos estar te dando a oportunidade de você estar dizendo: Senhor Jesus, entra no meu coração. E você fazer essa oração. E depois disso vou pedir para você vir à frente. Quero te dar um abraço, quero te dar uma palavra. E nós queremos orar bem específico com você. Temos uma sala preparada para isto. É algo ligeiro, não é algo demorado, mas é algo tremendo, gente. E depois disto, eu pediria para a igreja não se dispersar. Nós queremos estar orando uns pelos outros. Talvez você já tenha cozinhado no coração: puxa, eu precisava orar por tal pessoa, precisava dizer aquilo para tal pessoa. Você vai ter a oportunidade hoje. Vamos colocar em pé, igreja.